Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Durante esse culto até aqui, nós estamos caminhando com Jesus, juntos, no seu sofrimento. Nós o vimos na última ceia com seus discípulos, depois o vimos no Jardim das Aflições, e por fim, lemos sobre a sua condenação. Mas agora chegou a hora. Cristo será morto. A hora mais sombria de toda a existência humana está para acontecer. O momento mais triste de toda a história não foi quando Adão e Eva pecaram. Não foi quando o dilúvio caiu sobre essa terra. Não foi quando houve o primeiro assassinato, não. O momento mais triste da história está prestes a acontecer. Quando o Filho de Deus foi assassinado no nosso lugar. Vamos ler Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27. Logo a seguir, após a condenação, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram o caniço em sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema
sabactani. E isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Senhor Jesus, esse é o relato do seu sofrimento aberto diante de nós, para que possamos contemplá-lo não apenas com os nossos olhos, mas com os nossos corações, Senhor. Não nos deixe nos achegar a esse texto e permanecer com o coração seco, mas que sejamos regados pelo Teu amor. Que o Senhor nos dirija pelo Teu Espírito e que possamos tratar a Tua palavra, a Tua história, Senhor, conforme o Senhor merece. É em Teu nome que nós te pedimos pela Tua ajuda. Amém. Nesse texto, o evangelista Mateus quer nos mostrar como foi dolorida a partida do nosso Senhor. Ele mostra como toda a morte de Jesus foi cercada de zombaria, de afrontas, de angústia e de dor. E Mateus começa nos mostrando a zombaria dos soldados, como nós lemos do versículo 27 até o versículo 31. Diz o texto que depois de ser condenado, Jesus foi levado para o pretório. Pretório era a residência oficial do governador romano naquela cidade. E toda a tropa se reuniu. Talvez na sua tradução mais antiga esteja escrito coorte, que era uma tropa de 600 soldados romanos, que ali estavam naquele momento com Jesus. E eles zombaram de Jesus. Eles fizeram chacota do Senhor Jesus por causa que ele dizia que era o rei dos judeus. O texto diz que eles colocaram sobre Jesus um manto escarlate, simbolizando a capa de um rei. O texto também diz que colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, simbolizando a coroa de um rei. E depois deram a ele ainda um caniço, ou um pedaço de pau, de madeira, simbolizando o cetro de um rei. Tudo, obviamente, para fazer chacota com Jesus, para zombar de Jesus. E ainda no final do versículo 29, nós lemos que ajoelhando-se diante dele, como se estivessem diante de um rei, zombavam dizendo, salve, rei dos judeus. E no versículo 30 diz que eles começaram a cuspir em Jesus, e pegaram o caniço, e batiam continuamente, essa é a ideia do verbo grego, batiam continuamente na cabeça de Jesus. Você já parou para imaginar essa cena? Ali estava o Criador do mundo sendo maltratado pelas suas criaturas. Ali estava de fato o Rei de todos, sendo maltratado por aqueles que, se ele quisesse, deixariam de respirar em um segundo. Ali estavam soldados zombando daquele que era o Senhor dos exércitos. E zombavam, e zombavam. E depois eles trocam de novo as roupas de Jesus, colocam as roupas dele, e o mandam para a cruz. E aí, versículo 32 ao 44, agora Mateus ele vai nos dar alguns detalhes de como foi isso. Sabemos que Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, e era esperado que um condenado à cruz carregasse a sua própria cruz até o lugar onde seria executada a pena. Mas Jesus, talvez você se lembre, já havia sido espancado, já havia sido açoitado, já havia sofrido inúmeras violências.
Jesus não conseguia carregar a sua cruz. Então, chamaram um homem, Simão, para que pudesse ajudar a Jesus, e o obrigaram então a carregar a cruz de Jesus, e os soldados continuaram a sua zombaria. É muito interessante como Mateus quer mostrar isso. Zombaria atrás de zombaria, e eles oferecem a Jesus vinho misturado com fel, uma substância amarga, provavelmente para zombarem ainda mais de Jesus. Alguns dizem que o vinho misturado com fel era uma substância que aliviava a dor. Só que eles não estavam dando essa substância para aliviar a dor de Jesus como um ato de bondade, não. Eles queriam aliviar a dor de Jesus, provavelmente para causar ainda mais dor, para que Jesus aguentasse ainda ser machucado. E então o pregaram na cruz. Mateus diz que o crucificaram. Seus pés, aqueles pés que um pouco antes, alguns dias antes, foram ungidos pela mulher pecadora. Seus pés sujos, que na noite anterior não foi lavado pelos discípulos. Aqueles pés benditos foram eternamente perfurados e cravados naquela cruz. Suas mãos, aquelas mãos que curavam, aquelas mãos que abraçavam, aquelas mãos que salvavam, foram pregadas na cruz e eternamente perfuradas. A cruz era um instrumento de execução da pena de morte, pensado especialmente para ser dolorosa. Você imagina os pés sendo pregados e as mãos sendo pregadas? Você já imaginou? Além disso, as pessoas geralmente morriam por asfixia, porque elas não conseguiam respirar, ou por perda de sangue, porque até ser crucificado, os condenados apanhavam e eram açoitados e açoitados, e muitos nem aguentavam, perdiam tanto sangue, que faleciam. E é aqui que está o nosso Senhor, naquela amarga cruz, depois de provavelmente ter pedaços da sua carne abertos pelos açoites romanos, a sua cara toda ensanguentada e desfigurada pelos tapas que haviam sido dados. Provavelmente todo desconhecido. Jesus estava lá. E a cruz não era apenas um instrumento de dor, mas era um instrumento de vergonha. Era reservada apenas para os piores criminosos romanos e para as classes mais baixas. E lá estava nosso Senhor, o Altíssimo, sofrendo a pena mais baixa que alguém poderia sofrer naquela terra. O texto diz ainda que os soldados naquele momento repartiram as vestes de Jesus, ou seja, Jesus foi deixado praticamente, ou também é possível, totalmente nu. Mais um sinal de zombaria, de vergonha. Ele, que pela eternidade era vestido com as vestes de glória, ali estava com trapos, roupas já manchadas de sangue, cortadas, e ainda assim lhe tiraram essa roupa. E a cruz para os judeus também era um instrumento de maldição. A lei dizia que se alguém tivesse cometido um pecado terrível, passível de pena de morte, fosse pendurado em um madeiro, ou um pedaço de madeira, poderia também ser em uma cruz, como um sinal de que a ira de Deus havia caído sobre aquela pessoa. Deus dizia na lei que o corpo não poderia permanecer no madeiro até a noite, porque era um corpo amaldiçoado. Então os judeus, ao olharem para Jesus, sofrendo a dor, sofrendo a vergonha, também entendiam, ali estava alguém amaldiçoado. Porque o madeiro era um instrumento de maldição.
dor, vergonha e maldição. Tudo isso foi o que o Senhor enfrentou. E o versículo 37 diz, como de costume naquela época, que colocaram a acusação contra Jesus acima de sua cabeça: este é Jesus, Rei dos Judeus. Essa era a acusação. Em outros evangelhos nós vemos que os judeus não gostaram muito disso, e pediram para Pilatos: olha, muda, escreve assim, ele disse, sou o Rei dos Judeus. E aí Pilato responde: o que escrevi, ele queria irritar os judeus. E ali, com aquela acusação, os judeus continuaram zombando de Cristo. Agora não apenas soldados romanos gentios, agora o seu próprio povo. Passavam, acenavam com a cabeça. Os escribas, anciãos e os principais sacerdotes também zombaram de Cristo. Os líderes, aqueles que deveriam dar o exemplo de amor, de graça, de conhecimento da lei, eles também zombavam. O versículo 42 relata um pouco de como foi essa zombaria. Diz: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, que ele desça da cruz, então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Eles usaram as próprias palavras de Jesus contra ele. Mas há uma profunda ironia nesse relato. Eles zombaram que Jesus era o rei de Israel, e de fato ele era. Eles não acreditavam, mas de fato ele era. Jesus era o rei que há muito havia sido prometido. O filho de Davi, o rebento de Jessé, que traria a redenção. O descendente da mulher, que sentaria sobre o trono de Davi e reinaria sobre o seu povo. Jesus era de fato o rei de Israel. Eles zombaram que Jesus era o Filho de Deus, e adivinhe, Jesus era. Ali estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Homem, mas Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz estava ali. Ele era o Filho de Deus. Mas não apenas os soldados romanos zombaram de Jesus. Não apenas o próprio povo e os líderes do povo de Jesus zombaram dele. Mateus também quer nos mostrar que os próprios criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus também zombaram dele. Olha o versículo 44. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Lucas relata que um deles depois se converte. Você conhece essa história. Mas lá para o final, aqui, ele estava zombando de Jesus. E Mateus quer nos mostrar a profunda humilhação. Você imagina zombado pelos romanos, zombado pelo seu povo, e zombado também por criminosos que estavam morrendo, que estavam na mesma situação que ele. Mas ali estava Jesus, também sendo humilhado por eles. E depois então de mostrar a profunda humilhação do nosso Senhor, Mateus vai nos relatar a sua morte. E ele começa dizendo, a partir do versículo 45, que ficou escuro, como nós cantamos. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Densas trevas apareceram naquela região, como um sinal do juízo e da maldição de Deus. Lembra que a escuridão foi uma das 10 pragas do Egito, como um sinal de juízo de Deus sobre aquela terra, agora, de novo, como um sinal de juízo de Deus. E então, no versículo 46, lemos uma das palavras mais marcantes, dolorosas e memoráveis de toda a Escritura. Talvez uma das palavras mais difíceis de entender e mais difíceis de ouvir, porque no versículo 46 nós lemos que por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema
sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É o momento mais angustiante para Cristo. Quando pensamos na angústia, nós nos lembramos do jardim das aflições que acabamos de ler. E Jesus suando sangue, dizendo que ele estava pronto a desfalecer, tamanha era a tristeza e angústia do seu coração. Quando nós nos lembramos da angústia de Cristo, nós tendemos a olhar para os momentos em que ele foi açoitado, humilhado, cuspido. E sim, todos esses devem ter sido momentos extremamente angustiantes para Jesus, mas o pior deles está nesse versículo aqui. Jesus experimenta o abandono do seu Pai. Jesus, que desfrutava de um relacionamento íntimo com seu Pai desde toda a eternidade. Eles, que juntamente com o Espírito Santo, viviam em perfeita comunhão. Jesus experimenta o abandono. Dizem que o sofrimento espiritual é o pior sofrimento que alguém pode passar. Se você está sofrendo fisicamente, alguém disse, mas você sabe que Deus está do seu lado, você continua, você se entristece, mas você levanta, você vai à luta. Se você está passando por um sofrimento emocional, mas se lembra das promessas de Deus, você vai aos pouquinhos se levantando. Mas se você sofre espiritualmente, sentindo que Deus te abandonou, ali você experimenta um pouquinho do que vai ser o terror do inferno. E não há nada que nos console. Já experimentou isso? A noite escura da alma, quando você sente que as suas orações não passam do teto, que parece que Deus não te ama mais, que parece que Ele esqueceu de você. Esse é o pior tipo de sofrimento que alguém pode passar, mas nada se compara ao sofrimento que Jesus passou, porque nós não estamos falando de alguém pecador como nós estamos falando do Filho de Deus, do homem perfeito, aquele que teve profunda comunhão com seu Pai, desde os tempos eternos, e agora ele experimenta o desamparo, e Jesus ainda diz, Deus meu, Jesus clama aquele que sente o abandono, mesmo na sua profunda angústia, e o abandono de Jesus foi um abandono real. Algumas pessoas se escandalizam tanto com isso, que elas tentam abreviar o abandono de Jesus. Elas dizem, não, foi apenas um sentimento. As palavras de Jesus são uma citação do Salmo, capítulo 22, versículo 1. E o último versículo do Salmo, escrito por Davi, mostra que havia sido apenas um sentimento de Davi, que Deus estava com ele. Só que não é isso que o texto de Mateus diz. Jesus cita apenas o primeiro versículo. Então não podemos abrandar isso aqui. Jesus foi de fato desamparado. Isso é escandaloso. Mas há um outro motivo do porquê isso é escandaloso. É porque simplesmente não parece ser o Deus Pai que nós conhecemos, não é? Nós lemos no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Nós conhecemos Hebreus 13, 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós conhecemos Isaías 43, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eles não submergirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que não abandona, então como nós podemos ler isso aqui? Nesse momento, o Pai abandonou o Filho, porque os nossos pecados estavam sendo postos sobre Ele. Nossas iniquidades, nossas transgressões, nossas mazelas. Como nós lemos em Isaías 53, as nossas iniquidades foram postas sobre Ele. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, Deus o fez pecado por nós. Como diz Gálatas capítulo 3, versículo 13, Ele se fez maldição em nosso lugar.
Nesse momento, Cristo estava carregando a maldição dos nossos pecados, e Deus Pai, por ser santo, não pode ter comunhão com o pecado. Por isso, nesse momento, Cristo é desamparado. Nesse momento a redenção estava acontecendo, e o juiz de toda a terra, 3 vezes santo, estava exercendo o seu juízo no seu próprio Filho. Alguns também tentam romantizar, não, porque Deus não conseguia ver o sofrimento do seu Filho, então Ele vira as costas. Não é que Deus não aguentava ver o sofrimento, é que Deus é santo e não podia ter comunhão com o pecado. E naquele momento, a maldição da lei, a maldição dos nossos pecados, do meu pecado, estava sendo posta sobre Jesus. Esse era o cálice que Jesus havia pedido que, se fosse possível, pudesse ser afastado dele. Às vezes a gente se pergunta, o que tinha nesse cálice que angustiava Jesus? Estima-se que já mais de 50 milhões de cristãos foram martirizados em 2000 anos de história da igreja. 50 milhões. E alguns tiveram mortes, fisicamente falando, piores do que de Jesus. Ou tão sofridas quanto. Alguns foram crucificados de cabeça invertida. Outros tiveram piche passado em seu corpo e atearam fogo para que iluminassem as ruas. Outros foram lançados às feras. E alguns iam cantando, louvando a Deus. Então, o que fazia Jesus tremer ali não era simplesmente a cruz e o sofrimento que estava à frente. Não, era porque ele sabia que teria que beber do cálice da ira de Deus. O cálice mais terrível, mais amargo que alguém poderia tomar. E é por isso que Jesus experimenta o afastamento e a ira do seu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E depois, no versículo 47, diz que alguns pensavam que ele estava chamando por Elias. Porque a palavrinha Eli é muito parecida com o nome Elias. No hebraico, inclusive no português, é bem parecido. E mais uma vez tentam oferecer um vinho amargo misturado com vinagre para Jesus beber. E alguns dizem, não, vamos ver se Elias vem salvá-lo. A zombaria continua. Continua. E lemos assim no versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Ele se entregou. A vida dele não foi tomada. Ele a deu como um sacrifício, como uma oferta ao Senhor. Eu fico imaginando ali a agonia dos discípulos. Eles abandonaram Jesus quando ele foi preso, mas Lucas, capítulo 23, versículo 49, diz que alguns conhecidos de Jesus e as mulheres ficaram contemplando de longe, então talvez alguns voltaram e ficaram de longe. Agora imagine a tristeza deles. Imagine a tristeza de Maria. Você consegue imaginar, mãe, vendo o seu filho sofrer tudo isso? Simeão havia profetizado para Maria, lembra? Uma espada atravessará a sua alma. E aqui, a espada está atravessando a alma daquela discípula de Jesus, mãe, mas também discípula. Aquela que ela havia amamentado, aquela que ela havia cuidado. Imagine os seguidores de Jesus vendo aquele que os havia curado, aquele que os havia amado, aquele que os havia ouvido, aquele que os havia salvado dos seus pecados, vendo o seu Senhor e Mestre ser morto diante dos seus olhos. Muitos ali sabiam que Jesus era poderoso, ele tinha autoridade sobre os demônios, ele havia feito muitos milagres, e ali eles estão vendo Jesus Todo-Poderoso totalmente entregue.
e entregando o seu espírito. Jesus morreu. O Deus homem morreu. O Cordeiro de Deus foi imolado. O sacrifício pelos nossos pecados havia sido feito. E esse texto, esse relato, nos chama a fazer duas coisas. Primeiro, ele nos chama a olhar para a nossa profunda podridão, não tem outra palavra. Para a nossa profunda podridão. Como nós vimos, Jesus foi zombado do início ao fim desse texto, ele foi cuspido, foi agredido, foi menosprezado. Crucificaram o amor em pessoa, mataram o autor da vida, e mais uma vez, esse não é apenas um retrato daquele povo que a gente olha e fala, se eu tivesse lá, eu faria diferente. Não, esse é um retrato do ser humano. Essa é uma maneira de mostrar o quanto o nosso coração é podre, é mau. Meu irmão, olhe para a sua vida antes de Cristo. Muitos de nós aqui, quantas vezes desprezávamos Jesus, não é? Não críamos em Jesus, ou falávamos que críamos, mas vivíamos uma vida como se Ele não existisse. Alguns de nós foram ateus, outros de nós já blasfemaram diretamente contra Jesus antes da nossa conversão. Mas quantas vezes menosprezamos a Jesus hoje? Quantas vezes nos envergonhamos do nome dEle? Quando é para falar do Evangelho, quando é para dizer que seguimos a Jesus, a gente se envergonha. Quantas vezes vivemos a nossa vida e abraçamos pecados, menosprezando a Jesus? Então esse não é um retrato apenas do povo daquele tempo, esse é um retrato meu e seu. Esse é um texto que mostra a maior perversidade já cometida na história. O único inocente, completamente inocente, que já pisou nesse mundo. O único que nunca experimentou sequer uma mancha do pecado. O único homem que nunca fez mal a ninguém, nem em pensamento. O amor em pessoa, o manso e humilde, o misericordioso e fiel, o Filho de Deus foi morto e esmagado. E se não for pela graça de Jesus, nós cometeremos e cometemos atrocidades tão terríveis quanto essa. Mas não apenas nós vemos a podridão do nosso coração ao olharmos para os zombadores de Jesus. Nós também vemos isso ao olharmos para quão terrível foi o preço que foi pago. Para o quão terrível foi a ira de Deus caindo sobre Jesus. O pecado é tão terrível, tão horrendo, tão odioso aos olhos de Deus, que o preço para o pecado foi a morte de Cristo. O pecado fere tanto a santidade de Deus, que quando Jesus carregou então o peso do pecado, Deus se afastou. Deus, meu irmão, não pode fazer vistas grossas ao pecado. Nenhum pecado é tão pequeno que não deva receber a ira santa e justa de Deus. Por isso não podemos fazer as pazes com nenhum pecado. Por isso precisamos batalhar contra essa podridão do nosso coração, contra o mal que ainda habita em nós. Porque todos esses pecados, cada um deles, fizeram o nosso Senhor ser pregado naquela cruz. Como podemos abraçar pecados achando que está tudo bem? Como podemos? Como podemos escolher as áreas da nossa vida que vamos obedecer e as áreas da nossa vida que não vamos obedecer? E achar que está tudo certo, sendo que cada um deles, fizeram o nosso Senhor ser crucificado e experimentar a ira de Deus. Por isso, meu irmão, a sexta-feira da paixão nos convida a olhar para a nossa própria podridão, para os zombadores de Jesus e nos comparar com eles, mas também para o preço grandioso que foi pago e da terrível ira de Deus contra o pecado, para que a gente se afaste dele. Mas também
A sexta-feira da paixão nos convida a olhar para o profundo amor de Jesus. Ele poderia sair dali num piscar de olhos. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter abandonado a cruz, mas Ele decidiu nos amar e nos salvar. E o amor de Cristo fica muito mais belo quando antes olhamos para a feiura do nosso pecado. O amor de Cristo fica muito mais doce quando antes experimentamos o amargo do pecado. O amor de Cristo fica muito mais claro quando comparamos e o enxergamos com contraste com a escuridão do nosso coração. Assim nós vemos mais do amor de Cristo. Ele não foi pego de surpresa, desde antes da eternidade, diz as Escrituras. Deus já havia decretado e Cristo já havia aceitado sofrer e padecer para que Deus pudesse salvar um povo. E Ele continuou. Mesmo assim, Ele deixou a sua glória, viveu uma vida cercado por limitações que antes Ele não conhecia. Experimentou o cansaço, Deus que nunca cansa. Experimentou a dor, o Deus que tem todo o poder. Experimentou a sede, aquele que havia criado os oceanos e os rios. Sofreu injúrias, Ele que sustentava todos na palma de suas mãos, e Ele continuou. Mas nenhum desses sofrimentos, dos açoites, da zombaria, das limitações de uma natureza humana, nenhum desses sofrimentos se comparou ao que acabamos de ver, a separação do seu Pai. Nós não entendemos como isso se deu. Nós não temos todas as respostas teológicas. É um mistério da fé. E nós nos curvamos e cremos e tememos. Cristo foi desamparado, mas Ele permaneceu. Ele quis continuar. Ele foi até o fim. E Ele experimentou o desamparo para que eu e você jamais experimentemos. Ele experimentou a ira de Deus para que todo aquele que nele crê não precise mais experimentar da ira de Deus. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você não precisemos nunca clamar isso. Olhe para esse profundo amor. É um vasto oceano, como nós ouvimos. É um amor insondável. Ninguém jamais amará alguém tanto assim. Portanto, você que me escuta nessa noite, meu irmão, qual será a nossa resposta a isso? Qual será? Os soldados e a maioria da multidão estavam ali, vendo tudo aquilo, e ainda assim decidiram não crer em Jesus. Mas Mateus, nesse relato, ele nos conta de um outro pequeno grupo, que estava ali. Olha o versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Perceba? Mateus nos enfatiza muito que havia um grande grupo de soldados, zombando de Jesus, incrédulos, ainda para tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele nos relata aqui um outro grupo, provavelmente bem menor, mas que teve uma reação totalmente distinta. E Mateus nos relata isso não apenas para satisfazer a nossa curiosidade. Ah não, isso aqui aconteceu. Não, ele tinha um propósito teológico. E provavelmente a intenção de Mateus era nos chamar a fazer uma reflexão. Em qual dos grupos nós estamos? No grupo daqueles que continuam zombando de Jesus, no grupo daqueles que continuam em amizade com o pecado, desprezando a Jesus e as ordens de Jesus, ou no grupo daqueles que se dobram diante dele e diz: este é o Filho de Deus. Meu irmão, não tem outra resposta. Ou nos prostramos em adoração, ou viramos e seguimos o nosso próprio caminho.
Ou nos prostramos em submissão e entregamos toda a nossa vida em obediência? Ou continuamos vivendo para nós mesmos a passos largos, para a condenação? Ou reconhecemos de fato esse amor e esse sacrifício? Ou continuamos confiando em nossas boas obras, em nossa bondade, em nossa justiça própria? Portanto, qual é a resposta do seu coração? Eu espero que seja como a desse centurião, que caiamos aos pés do nosso Senhor, clamando por misericórdia, por graça, reconhecendo esse amor e pedindo pela benevolência do Senhor. Meu irmão, ele morreu. O Deus homem morreu. Jesus Cristo morreu. Ele foi feito pecado por mim e por você. Eu convido você agora, se você puder, não se constranja, mas se você puder, em sinal de submissão e contrição, eu queria convidar você a ficar de joelho no seu lugar. E ore. Faça uma oração de lamento. Uma oração lamentando pela dor profunda experimentada pelo nosso Senhor. Ore, lamentando porque foram os nossos pecados que os cravaram naquela cruz. Ore expressando a dor que nós estamos, ou pelo menos deveríamos estar sentindo agora, por causa daquela sexta-feira triste e angustiante. Ore pedindo ao Senhor para que aumente o seu amor por Ele. Ore confessando pecados que precisam ser abandonados e assumindo um compromisso de viver uma vida de obediência. Ore se entregando aos cuidados desse Senhor.